adorai ao Rei Jesus Senhor. Vamos colocar em pé, igreja, vamos cantar. E nós mesmo esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. E nós mesmo esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor. Adorar ao Rei Jesus Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos alegres por mais um dia nós estarmos na casa do Senhor, né? Esse ambiente está gostoso nesta manhã. A gente já buscou a presença de Deus e já podemos sentir a sua presença aqui nesta manhã. Estamos numa escola dominical, mas a presença do Senhor é essencial na nossa vida, aqui neste lugar, porque sem a presença de Deus nada somos, né? Vamos orar para dar início à nossa escola dominical. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por esta manhã gloriosa, por este dia maravilhoso, por cada um, cada irmão, cada irmã que chegou aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para ouvir a tua palavra, Pai. Fica conosco nesta manhã, nos ensinando, Senhor, e nos abençoando, para que nós possamos sair daqui cheio da tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seu assento. Presbítero Mauzias e a sua esposa cantando o hino da harpa. Graças a Deus, ó Pai do Senhor, meus irmãos, manhã gloriosa, estamos felizes, estamos alegres para estar na casa do Senhor, coisa boa, né? Um dia tão lindo que o Senhor tem nos dado, e nós aqui estamos juntos para glorificar o nome do Senhor. 204 é o número do hino que nós vamos cantar. Aleluia. Sou peregrino na terra. Somos peregrinos, mas temos Senhor. Aleluia. Peregrino na terra, e hoje estou de meu lar. Minha alma delante espera. Aqui só há riqueza, a luta não tem fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu é luz,
região do céu de luz, vou descansar com meu Jesus. Hei de morar. Oh, glória, essa é a nossa esperança, né, meus irmãos? E morar no céu de luz, onde Ele tem preparado para nós. Que maravilha, né? Caminhamos nessa terra esperando a nossa morada ali no céu. Aleluia! Vamos cantar então? No céu de luz, vou descansar com meu Jesus. Hei de morar. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Aleluia. No céu de luz vou descansar. O nosso descanso não é aqui, né? O nosso descanso é lá com Ele. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Quero chamar aqui na frente os professores que vão ministrar a aula nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração e logo as classes estarão saindo e nós continuaremos aqui. Aleluia. Irmão Nivaldo, vem cá fazer essa oração pelos nossos professores. glória a Deus. Também tem o discipulado, tá? Quem está fazendo discipulado, irmão João está aqui. Pai do Senhor, meus irmãos, oramos, querido Deus, Pai Celestial. Agradecido a Ti, Senhor, por essa manhã de estar na Tua casa para Te louvar e bendizer o Teu nome. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, que estudaram, se dedicaram, estão aqui para transmitir a Tua palavra. Tu és o Deus que tem poder de agir um pouquinho mais na vida deles, Senhor. Que eles possam transmitir a Tua palavra como ela é. E que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. E guardar, Senhor, no nosso coração. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos no Teu nome. Amém e amém. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei, eu sim vou também, pois vamos todos aprender. Amém? Vamos dar início na primeira parte da lição. Depois nosso professor irmão Claudésio estará dando a continuação. Lição de número 10, 4 de janeiro de 2023. O título da nossa lição: Quando os pais sepultam seus filhos. Nosso textuário, um irmão pode ler para nós? Glória a Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. 2 Coríntios 4, 8 e 9. A verdade prática, uma irmã pode ler. Amém. Glorioso, né? Tanto o textuário como a nossa verdade prática. Leitura bíblica em classe. Jó, capítulo 1, o verso 13, depois o 16, 17, 18 e 19. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos dão a continuação. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito.
Estando ainda este falando em outro, disse, ordenando os caldeus 3 bancos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fim da espada, e só eu escapei, parte trazia nova. Ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão que morreu. Eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Amém, meus irmãos? Continuação, presbítero irmão Claudécio. Obrigado, Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? É uma alegria poder estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor para estudarmos, da sua palavra, que é santa, bendita e maravilhosa. Estaremos estudando hoje a lição de número 10, com um tema muito sentimental, um tema muito delicado, algo que nós não queremos passar, jamais. O problema que temos que enfrentar, que é o problema da morte. E o título hoje é um pouco mais forte, porque fala sobre a respeito de os pais sepultarem seus filhos. Pela lógica humana, o certo é os filhos enterrarem os pais. Mas como nós não temos esse poder sobre a vida e nem sobre a morte, isso então está com Deus, que é o Senhor soberano de todas as coisas. Então nós temos que aprender a lidar com essas situações. É o que essa lição vai nos deixar, E para isso nós vamos estudar a respeito de um homem, que passou por esse problema em um dia só. E em um dia só ele sofreu a perda dos seus 10 filhos. Já pensou, meus irmãos, que coisa terrível, Já se colocamos no lugar de Jó, paramos para pensar um pouco a respeito desse patriarca, homem temente a Deus, homem sincero, homem íntegro, se desviava do mal e passou por uma prova dessa terrível, sepultar 10 filhos. Um filho já é triste, já é terrível, já é uma dor angustiante, Imagina os 10 filhos. Mas se está escrito na Bíblia Sagrada, é para que nós possamos aprender, para que nós possamos ver o que fazer diante de certas situações. Não é fácil, não é um assunto fácil de lidar, de se falar, porque a nossa mente humana às vezes não compreende as coisas de Deus. E aí fica difícil, e daí nesse momento fica muitos questionamentos, muitas perguntas, e às vezes nessas muitas questões, nessas muitas perguntas, é onde nós erramos, Porque Deus, meus irmãos, Ele é para ser obedecido e não questionado, Não é fácil, como eu falei, mas é a verdade. Deus, Ele não pode ser questionado, Ele tem que ser obedecido. E isso é o lugar de Deus, o Senhor soberano. Por quê? Porque Ele é o dono da vida, é Ele quem dá a vida e é Ele quem torna a trazer de volta, que nem disse Ana na sua oração, Então nós vamos aprender. O título da nossa lição, estamos estudando ali a lição ainda relacionamentos em família, Estudando sobre relacionamento em família, superando desafios. Esse é um dos desafios que não é fácil o homem ou a mulher superar, mas somente com a ajuda do Espírito Santo, ele tem uma ferramenta importantíssima. Qual que é? É a consolação. É através do consolo, através da esperança, que nós possamos tocar a nossa vida em frente, e vencer as dificuldades e superar os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos, já foi lido o texto, pode mudar, mano, a lâmina aí.
Luto, né? É uma palavra que vai ser falada a respeito disso ali, e eu coloquei ali para os irmãos o que significa luto. O luto, do latim é lucto, é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Segundo John Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, animal, fase da vida, status social, maior o sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas, né? Então, esse é o significado no dicionário do que significa a palavra luto, né? Então, luto nós podemos observar que não é só a perda de um ente querido, mas nós passamos por lutos, muitas das vezes, em alguma coisa que nós perdemos, que nós estamos muito apegados, né? Essa semana eu vi uma frase do Papa, né? Eu até achei interessante, porque ele disse que estava em uma conferência e chegou uma senhora e disse assim: pá, santidade, né, que chama de santidade, abençoa o meu filhinho. E ele foi para abençoar o filhinho. E sabe o que ela apresentou ele como filho? Um cachorrinho. Abriu a bolsa e ele disse: eu repreendi aquela mulher. Eu achei interessante, né? Porque ele disse: eu repreendi ela, porque ele disse: senhora, quantas crianças estão passando fome, necessidade, e você vem pedir para mim abençoar o seu filhinho, dizendo que o seu filho é um cachorro? Ou seja, essa mulher está apegada àquele cachorro. Quer dizer, se aquele cachorro morre, ela entra num luto terrível. Então tem que saber lidar, né? E eu achei interessante porque ele repreendeu corretamente, né? Quanto a Bíblia manda nós amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Claro que nós temos que cuidar dos animais, cuidar dos nossos bens materiais, mas não colocar, né, acima de um ser humano. Isso é muito interessante. Então, eu fiquei imaginando se esse cachorro morre dessa mulher, como é que ela vai se sentir, né? Será que ela vai ter exemplos bíblicos para ela lidar com essa situação, para ela passar o luto dela, do seu cachorrinho? E muitas pessoas são assim, né, meus irmãos? São apegos. Tem gente que se desespera por perder o emprego, acha que não tem mais solução, acha que não tem mais jeito. Não, vai fazer que nem aquele mordomo infiel. O que eu vou fazer agora? Não sei cavar, não sei trabalhar, não sei fazer nada, meu Deus, estou desesperado, o que eu vou fazer? E às vezes não sabe lidar com a situação. Muito, às vezes, sofre o luto, né, de uma separação no casamento, a família, isso aí é terrível também, né? É um luto, não deixa de ser um luto, um sentimento que a gente se apega muito, tá certo? Então vamos para frente. Tem lá o nosso textuário, que já foi dito, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, né? Se você começar a meditar nesse textuário, ele vai nos mostrar que se nós experimentarmos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma, né, dessas aflições pode nos parar. Vai nos abater, que nem a Bíblia, somos abatidos, mas não podemos se destruir, se desesperar e dizer: pronto, acabou o mundo e não tem mais jeito de fazer, né? Então a Bíblia nos deixa esses exemplos. E com esse textuário nós vamos dar base a essa lição tão maravilhosa. Não devemos ser indiferentes, a verdade prática diz, à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então, como eu falei, a melhor ferramenta, a melhor arma que o Senhor Jesus nos dá é a esperança. Por isso que nós choramos, nós sentimos a dor, isso é normal, isso é natural, né? Temos que passar por esse problema, mas não podemos ser desesperançosos. Nós temos a esperança que um dia nós veremos na glória, na eternidade, o nosso ente querido. Mas o mundo não tem essa esperança. Por quê? Porque eles não servem a Cristo, eles não comungam das bênçãos do céu, por isso que eles ficam desesperançosos, eles choram e se acabam e fazem tantas coisas terríveis, né? Mas porque eles não têm esperança. O crente não, o crente chora, ele tem que dar a importância na questão do luto, né? Pode passar o luto normal, tudo bem, mas ele tem esperança.
Ele tem esperança de que um dia o seu ente querido vai ser encontrado, né? Eu estou falando de pessoas que morrem salvas com Jesus, tá certo, meus irmãos? Há muitos relatos que a pessoa não aceita Jesus, não quer. Essa semana eu ainda conversei com uma senhora ali na frente do nosso restaurante, e ela falou, o meu ex-esposo partiu. Ela é bem crente, né? E aí eu disse, mana, que coisa, né? Nossos pêsames, então. Mas ele aceitou Jesus? Ele disse, não, meu filho, ele não aceitou Jesus. Eu disse, meu Deus, que coisa, né, mana? Então isso é difícil, né? Aí, então a esperança para esse tipo de solução, a Bíblia não dá muita esperança, né? Agora, quando é salvo, nós temos esperança, tá certo? Temos ali a nossa leitura diária, né, que fala a morte foi cravada no lenho da cruz, a morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna, na morte é tempo de chorar, nem sempre sabemos a causa do sofrimento, isso é importante, nem sempre sabemos a causa do sofrimento. Jesus se comoveu com a morte de um amigo, brevemente nos encontraremos com quem partiu em Cristo, como eu já falei, né? Essa é a esperança do crente salvo em Jesus. A morte de um filho ou filha é talvez a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar. O livro de Jó apresenta o quadro de perda dos filhos do patriarca, bem como seu período de dor e lamentação. De uma só vez ele perdeu todos os seus filhos. A presente lição tem o propósito de abordar esse tema, que é ou será a realidade de muitos pais cristãos, né? Então é uma dura realidade que nós temos que passar a respeito desse assunto, tá bom? A nossa introdução, eu gostaria que irmão Branco, irmão Josemi, tá com a lição, hein, irmão Josemi? Pode ler para nós a introdução? Vai sair agora? Então tá bom. Irmão Moisés, pode ser? Pode ler para nós a nossa introdução? O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar ela deixou da sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família dos patriarcas passou por essa tragédia, veremos que a experiência que os pais sepultaram os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, o consolo diante desse fato. Como nós falamos, né, podemos encontrar na Bíblia, que é a palavra de Deus, o consolo diante desse quadro. É algo terrível, é uma experiência não boa, né? Muito ruim, muito ruim. A dor, meus irmãos, da perda de um filho, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, é como se uma espada traspassasse a nossa vida, a nossa alma. Isso foi o que Simeão falou para Maria, mãe de Jesus, né? Deus já estava preparando a Maria já para o sepultamento de Jesus. E lá no comecinho, quando Jesus foi apresentado no templo, ela já recebeu essa palavra, né? Tu sentirás uma dor como se fosse uma espada, como se uma espada estivesse atravessando a sua alma. Então vejam só como é terrível a comparação dessa dor, né? Primeiro tópico, a família de Jó. Pode mudar lá, mano, um pouquinho. Ali eu botei uma imagem, né, que eu achei ali a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal, né? Aquela imagem ali, talvez eu acho que os irmãos podem não ver tudo, né? Mas tem um desenho do Jó, alegre, feliz, a sua esposa com os filhinhos no colo, né? Os seus filhos ali embaixo brincando, as suas 3 filhas.
e estava tudo maravilha na vida desse homem. É o que às vezes nós nos sentimos. A nossa vida às vezes está indo de vento e popa, né? Vai embora, tudo bem, o emprego está bom, a família está tudo unida, está uma felicidade tremenda, e a gente às vezes chega até a pensar que aqui é um pedacinho do paraíso, né? Mas se esquecemos, meus irmãos, do de repente de Deus. Isso que o cristão, é isso que nós temos que estar preparados para esses momentos. E é o que a Bíblia nos alerta, e é o que a Bíblia nos adverte, tio Osias, a respeito de nós estarmos preparados em relação às surpresas de Deus. Qual é um sinal que Deus nos alerta para estarmos preparados? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus, meus irmãos, é algo que nós temos que estar atento, alerta, as profecias bíblicas, as palavras, né? O bom testemunho que a Bíblia manda nós dar, nós temos que estar atentos. Por quê? Porque se nós ficarmos aqui, nós vamos sofrer um luto terrível. Quem ficar aqui já vai começar a experimentar o luto para sempre, porque viverá para sempre separado de Deus. Mas nós, muitas das vezes, meus irmãos, não se apercebemos com o de repente de Deus, porque tudo o que aconteceu na vida de Jó, meus irmãos, como eu falei no começo, foi num dia só, e foi de repente. A morte dos seus filhos, a Bíblia diz que foi de repente veio um vento do norte, e deu sobre os 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e eles morreram. De repente, fogo do céu caiu, e todos os camelos e a criação de Jó foram consumidas. Coisa terrível. Por isso que nós temos que estar preparados, por isso que nós temos que estar com uma vida que nem Jó, sermos tementes a Deus, desviarmos do mal, sermos íntegros a Deus, sincero, reto, justo. Mas isso é difícil, claro que é difícil, mas não é impossível. Por isso que a Bíblia nos dá a direção, por isso que a Bíblia nos mostra, porque é possível conseguirmos isso. Aqui está a realidade disso. Jó era um homem. E lembrando nisso, meus irmãos, é bom nós falarmos que Jó, ele foi um personagem real, de uma história real que aconteceu. Porque muitas doutrinas antes bíblicas hoje dizem que a história de Jó é uma fábula, é uma lenda que não aconteceu, são só misticismo da Bíblia, né? E às vezes muitas pessoas acreditam, são só histórias que a Bíblia conta, mas não aconteceu não, porque eu não consigo ser reto, eu não consigo ser justo, eu não consigo ser sincero. Como é que um homem desse foi sincero assim com Deus? Passou por todo esse tipo de provação e não pecou. Mas a Bíblia nos mostra que Jó era um personagem real. E Ezequiel, meus irmãos, a Bíblia mostra Jó de volta, quando Deus estava profetizando contra, a nação de Israel, e dizendo, olha, ainda que Daniel, Jó, tivesse no meio deles, somente eles se salvariam. Ou seja, então é um personagem real, é um personagem que existiu. Já nas cartas de Paulo, Paulo diz que nós temos que buscar, olha, veja o exemplo, a paciência de Jó. Paulo nos mostra a aprendermos com Jó, a termos paciência e esperarmos em Deus. Porque a paciência, meus irmãos, produz a perseverança. E a perseverança, a esperança. Então nós temos que estarmos atentos a esses sinais que a Bíblia nos mostra, Então Jó, ele morava em uma terra, pode mudar a lâmina lá, mano? Eu trouxe uma imagem ali, um mapa, lá do Oriente Médio, para nós só darmos uma observada na questão da geografia, porque a terra de Uz, meus irmãos, não é a terra de Ur dos caldeus. Às vezes a gente se confunde, Ur dos caldeus e Uz. Uz ficava bem ali embaixo, onde aquelas setinhas estão apontando, não sei se os irmãos conseguem ver, mas ficava no norte da Arábia, ou seja, no sul de Israel, tá certo? Já Uz dos caldeus, que era a terra, lá da Babilônia, que hoje é o Iraque, Então, ele já ficava mais além, então só para nós tirarmos essa dúvida. Então, quando falarmos existia na terra de Uz, então não é a terra de Ur
dos caldeus. Uz é a região de Edom, a região de Moabe, entendeu? Ficava nessa região. A Bíblia não relata coisas a mais disso, né? Não fala qual era a tribo de Jó, de quem ele era descendente, né? Não fala o que ele atuava naquela cidade, se ele era um governador, se ele era o rei, não fala nada disso, né? Algumas especulações, através da arqueologia e das histórias, dos estudiosos, eles têm alguns exemplos que podem se referir àquele... O 29 dele, o 29 ele diz que ele sentava na porta da cidade para fazer algum tipo de julgamento de história. Era um homem muito respeitado, ele fala disso nesse episódio dele, né, que os anciões da cidade se inclinavam para ele, meus irmãos. Os jovens botavam a mão na boca quando ele passava, porque olha só o exemplo que esse homem tinha. E agora ele estava passando por aquele momento de tribulação, ele começa a lembrar daqueles momentos bons e diz, agora nem querem nem olhar para mim. Agora às vezes usa o meu nome para rogar praga. É um momento difícil, quando nós estamos bem, né? Quando está tudo bem é uma maravilha, todo mundo quer estar perto de nós, todo mundo quer jantar na nossa casa, quer andar junto com nós, mas quando estamos num momento difícil, num momento terrível, que todos nós passamos, né? Aí que vem a aprovação. Mas a Bíblia nos deixa o exemplo desse homem maravilhoso, que ele foi sincero, foi reto, foi paciente na sua aprovação. Pode colocar, mano, a outra lâmina lá. Ali, depois daquela alegria, de toda aquela felicidade que ele estava passando, né? No momento veio essa enfermidade terrível, depois de ele já ter perdido seus filhos, perdido seus bens. Satanás lançou uma chaga terrível sobre a vida de Jó, né? E a Bíblia diz que ele estava ali sentado, raspando as suas feridas com um caco de telha, e ainda para ajudar ainda, que nós dizemos ainda, vieram os seus amigos, né, entre aspas, e começaram uma acusação terrível na vida de Jó. E isso, meus irmãos, acontece às vezes, quando uma família está passando por luto, né? Os julgamentos começam, mas aqui lá andava assim daquele jeito, que lá não foi para o céu, está pagando o que plantou, né? Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque esses julgamentos aí são errados às vezes diante de Deus. Jó não fez nada para passar isso ali. Jó não fez nenhuma falta para ele passar o que ele passou. E estava sendo acusado injustamente. Então, quando nós vemos uma família passando por um problema, que às vezes o filho morreu lá numa festa ou em todo lugar, não julgue. Deixe para a eternidade. Deixe para a eternidade. O autor aqui, no livro dele, ele coloca uma experiência que o pastor Elenay Cabral, né, que ele tinha uma família que só a esposa era crente, o seu esposo não era, os seus filhos já tinham tudo saído da igreja porque o esposo não era crente, mas o esposo gostava muito dos evangélicos, apoiava a mulher, levava ela na igreja, ia, né, fazia tudo que era possível para ela ficar mas ele não tinha se decidido com Jesus, ele não tinha se decidido. Então um dia ele ficou muito doente e foi para o hospital, e lá no hospital, ele já no ponto de morrer, todo cheio de aparelho, né, ele já no final da sua vida, os filhos tudo ao redor do seu leito ali, esperando o momento de o pai morrer, sem salvação, porque não tinha aceitado a Jesus, a esperança dos filhos não tinha, eles estavam desesperados porque o seu pai ia morrer, né? Aquele momento terrível ali, a esposa chama o pastor Elenay Cabral para ir visitá-lo lá no hospital e fazer uma oração, e o pastor chega lá, entra no quarto, e a família toda rodeada, uns filhos já chorando nos cantos, outro ali rodeada a cama, e o pastor chegou, o homem estava todo neutralizado por aparelhos ali, e chegou, sentou perto da cabeceira dele, e começou a conversar com ele, e ele percebeu que o homem estava ouvindo ele, entende? Estava sem possibilidade de falar, não tinha mais como falar, mas estava ouvindo. Aí o pastor Elenay Cabral percebeu, ele disse, meu amigo, esse é o momento de você aceitar a Jesus, você quer aceitar a Jesus como teu Salvador, e entregar a tua alma das mãos deles, esse é o momento. Se você aceita a Jesus, me dê um sinal, e pisque com os olhos 3 vezes, e o pastor disse que o homem piscou 3 vezes, pastor. E agora o que nós vamos dizer, meu irmão? Esse homem morreu salvo ou morreu perdido? Eu acredito piamente que ele morreu salvo,
porque ele confirmou. Então, né, os filhos já estavam julgando que o pai ia morrer perdido, porque não tinha sido. Então, nesse momento é bom nós tomar muito cuidado, né, de não julgar. Eu não tenho. Foi lá, estava lá numa festa, estava em outro tal lugar lá, morreu lá perdido. Deixe essa questão para que Deus julgue, tá bom? Vamos lá então, em frente. A esposa de Jó, né? Ali fala. A irmã Eliette, pode ler para mim? Tem Eliette Alves ali? Ó, segundo subtópico do primeiro tópico, tá? O que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de mulher insana e ambiciosa por causa da perda dos seus bens e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de declarar para seu marido: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o seu mal em bênção. Até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção, não é? Aqui, meus irmãos, a esposa de Jó, né, ela, até coloquei uma figura ali, de um desenho, né? De ela ali ao lado do homem, passando aquela dificuldade tremenda, e ela dizendo aquelas palavras ali, que Jó comparou a uma louca. Não é que ela era louca, tá? A mulher de Jó, muitas das vezes, é interpretada como ambiciosa, como uma mulher insana, né? Que naquele momento ali despejou toda a sua raiva contra Deus e querendo que Jó amaldiçoasse a Deus. Na verdade, meus irmãos, o que faltou para a mulher de Jó foi a paciência. Ela perdeu a paciência, ela perdeu a esperança de tantas coisas que aconteceu. Mas ela tinha que ficar firme. Meus irmãos, não queria se colocar no lugar dela. O mesmo sofrimento que Jó estava passando, ela estava passando. Ela gerou seus 10 filhos. Ela criou, eu coloquei uma imagem lá que está ela segurando o neném no colo. Então ela tinha um amor tremendo por aqueles filhos. Ela era cuidadosa, ela era zelosa. Ela não abandonou a Jó. Alguns podem, ela abandonou Jó. Não, ela não abandonou Jó. Lá no final do livro de Jó, você vai ver ela de volta. Quando Deus restituiu tudo para Jó outra vez, o que Deus deu para Jó de volta? Os seus 10 filhos. Não os que morreram, mas deu 10 filhos novamente. E a Bíblia diz que as 3 filhas dele eram as mulheres mais lindas do Oriente. Ou seja, se ela fosse louca, se ela fosse tão pervertida, ela não seguiu o mesmo exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló já foi diferente. A mulher de Ló já foi, a Bíblia não fala, não mostra ela relatando nada, não mostra ela falando nada, mas mostra ela sendo desobediente a ponto de receber um juízo de Deus na hora. Virou numa estátua de sal. E ficou como exemplo. No Novo Testamento, você vai ver que Jesus ele não fala muito de outras mulheres. Não exalta muito, mas ele só fala da mulher de Jó. Ele só olha, lembrai-vos da mulher de Jó. De Ló, quer dizer, é tanto Jó, tanto Ló, que lembrai-vos da mulher de Ló, né? Então fica esse exemplo. Mas a mulher de Jó, meus irmãos, ela passou pela prova junto com Jó. Ela ficou do lado dele, ela não abandonou. Ela recebeu essa orientação do esposo e ela, talvez, pastor Júlio, caiu na mente dela, caiu a ficha, que é verdade, o que eu estou falando? Eu estou me comportando como uma louca. Porque Jó estava dizendo, mulher, vivemos tantas coisas boas de Deus, recebemos o bem de Deus e agora não queremos receber o mal? Isso aí é palavra de gente que não tem sabedoria. E você é uma mulher sábia. Então, é bom que nós não ficamos muitas vezes criticando a mulher de Jó, né? Mas ela tem as suas virtudes, tá bom, meus irmãos? Mandolino, quer a palavra? Acontece o seguinte, a pessoa que não acredita nas profecias, que Jesus disse, a lei e os profetas se cumprirão. Jesus disse, minhas palavras passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Todas essas profecias são um exemplo de fé para alcançar a salvação da vida eterna, seja na tribulação, seja na angústia, seja na dor, seja na vida ou na morte, tanto faz. Mas se a pessoa não acreditar na
das coisas vão acontecer. Até o término, para Deus restaurar o novo céu, a nova terra, a nova vida em Cristo Jesus, o 1000 anos de paz. Aí sim, aí... Tá bom, Mondolino. Obrigado, querido. Tá bom. A gente tem que obedecer, né? Tem que crer nas profecias, como eu falei, os sinais que Deus deixa, né, para nós. Tá certo? Vamos para o terceiro subtópico, os filhos de Jó. Mondego, pode ler para nós, Mondego? Terceiro subtópico ali do primeiro tópico. Para o bem-estar espiritual de seus filhos. Muito bem, obrigado, Mondego. Olha só que coisa importante, meus irmãos, que nós podemos aprender aqui nesse terceiro subtópico. O patriarca Jó, meus irmãos, ele era um pai zeloso, ele era um pai cuidadoso, ele era um pai amoroso. Não significa que ele aceitava o que os filhos faziam, certo? Apoiava o que os filhos faziam. Por quê? A Bíblia não fala muito a respeito dos filhos de Jó, nem conta se eles eram pecadores, se eles eram perversos, né? Mas a Bíblia só nos dá umas dicas, né? A Bíblia diz aqui que eles gostavam de muitas festas e de muitos banquetes. Até coloquei uma imagem lá, ó, né? Lá está o casal segurando seus filhos, depois eles cresceram, agora já estão em festas e banquetes, e lá estão comendo, estão bebendo, e aí muitas das vezes não estão preocupados com as coisas de Deus. Muitas das vezes se esquece, e nesses momentos de festa, de bebedeiras, né, de alegria, meu Claudésio, mas é proibido ir numa festa? Então nós não podemos fazer festa, não podemos fazer banquete? Pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há certo tipo de festa, meus irmãos, que nós não podemos participar. Se nós quisermos ir, nós somos livres. Mas por que não posso participar? Porque lá naquele ambiente, meus irmãos, está um local propício, preparado para pecar. O pecado está ali a todo vapor. A qualquer momento, se a gente está lá influindo no meio deles, ele vai estar pecando. Às vezes com palavra, com ação, com pensamento. É a mesma coisa, vamos usar um exemplo, um crente, né, da igreja que tem as suas atividades, tudo, e diz, não, eu sou crente, que eu quero ver o diabo me pegar, me provar. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá para a praia de Balneário Camboriú, no verão, bem, naquele fervor, e vou ficar sentado lá, olhando lá aquela praia, mas não vou pecar. Meus irmãos, nós somos carnais, nós somos carne, né? Não tente ao Senhor Deus, não adianta. A Bíblia manda nós resistir ao mal, mas não tentar, ficar tentando. Eu vou tentar para ver. Isso é perigoso. Foi o que Jesus disse para Satanás. O diabo disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo agora do pináculo do templo, né? Que ficava lá no final das muralhas de Jerusalém, no pináculo do templo, numa altura mais ou menos de 120 metros. E ele disse, se tu és o filho de Deus, lança. Ora, Jesus sabia que era o filho de Deus. Jesus sabia de onde tinha vindo. Jesus tinha ouvido palavras verdadeiras. E ele ia tá dando ouvido para o diabo, dizendo, então fica aqui olhando que eu já vou sair daqui voando aqui, já vou parar lá no Monte das Oliveiras, quer ver? Não, ele podia fazer isso aí. Mas o que ele disse? Olha, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tente a Deus. Nesse dia eu vi um vídeo, meus irmãos, vocês podem procurar aí na internet, de um pastor lá nos Estados Unidos pregando com uma cobra na mão, e para lá e para cá com a cobra, dizendo que as serpentes vão morder, mas não vão fazer efeito nenhum. Daqui a pouco a serpente, pau, na orelha dele aqui, ó. E o que aconteceu? Morreu, envenenado. Ficou ali, durante aquele período, em vez de correr logo para o hospital, mas ficou ainda insistindo naquela tentação. Não, Deus vai me curar, Ficou ali e foi morrendo, foi daí, daqui a pouco acabou a filmagem, e depois a notícia, o homem morreu, claro. Tentou Deus. Vai ficar com a cobra brincando na mão. Não, a Bíblia diz que as víboras, as cobras morderão, mas não fazem efeito. Paulo, meus irmãos, mas Paulo estava na presença de Deus, era um missionário enviado, ele não foi lá pegar a cobra na mão, a cobra que mordeu ele.
Entendeu? É diferente. Então não podemos tentar a Deus. E essa questão das festas, né, meus irmãos? Aqui, Jó, ele era muito cuidadoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele apresentava sacrifícios aos seus filhos. Porque ele dizia, porventura, eles blasfemaram contra meu Deus. Porventura, eles pecaram contra Deus. E lá estava Jó oferecendo, ou seja, mostrando cuidado, mostrando zelo, mostrando amor. E às vezes, meus irmãos, eu já ouvi de irmãos crentes, que às vezes o seu filho está desviado da igreja, está afastado, e às vezes participa dessas festas aí, e a pessoa perdeu a esperança. Aqui não tem mais jeito. Eu entreguei na mão de Deus, ó, se vira. Não, meus irmãos, não podemos agir assim. Não podemos. Temos que apresentar a Deus o nosso filho, Senhor. Onde está o nosso filho? Cuida dele, Senhor. Zela. Eu sei que ele está no caminho errado, mas tu me desse ele para me criar nos teus caminhos, Senhor. Faça uma oração assim. Às vezes a pessoa pensa, não, mas ele é um filho rebelde e contumaz. A lei dava orientação para quando um filho fosse rebelde e contumaz assim, era para ser levado diante das autoridades para ser julgado. E dependendo do camarada, se não quisesse endireitar, ele era apedrejado. Entende? Mas hoje não podemos fazer isso, claro que não. Mas podemos apresentar a Ele, a Deus, os nossos filhos, a nossa família. Mas é como eu já falei, às vezes as pessoas perdem a esperança. Não, aquele lá não tem mais jeito. Não, e o fulano de tal, mano, meu, cantava bem, né? Pregava na beça. Mas está jogado nas drogas mesmo, filho, não tem mais jeito. Perdi a esperança. Já entreguei na mão de Deus, Deus sabe se quiser levar. Não, tome cuidado. Você vai estar preparado para enfrentar o luto desse filho? Será que você vai ter preparado? É complicado, né? Fala, tio Zia. Olha aí, ó. É verdade, tio. Agora me lembrei, sexta-feira nós fomos lá no Santiago, eu estava me elegando, estava lá o Divaldo lá dando glória a Deus, aleluia, eu fiquei imaginando e veio uma retrospectiva na vida, disse, meu Deus, o Vado há pouco tempo atrás estava lá jogado, não tinha esperança, não dava mais, hoje está aqui na igreja, vestidinho, de gravata, fazendo curso teológico. Olha só que coisa, meus irmãos. Já pensou se o tio ouvisse esses conselhos, né? Tinha perdido seu filho, meus irmãos. Mas aqui, Jó, ele foi um homem que foi zeloso. Ele cuidava dos seus filhos. Ele zelava pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Segundo tópico, vamos lá. Lidando com a morte dentro da família. Ali eu coloquei uma imagem, né? Que aparece ali um homem desesperado. E a mulher lá atrás, talvez o personagem quis representar Jó ali, né? Mas a Bíblia não mostra que Jó estava no momento quando a casa caiu lá, né? Mas é uma imagem de uma casa caída e homem chegando, botando a mão na cabeça e vendo seus filhos mortos. Como que lidou com a morte dentro da família? Como é que Jó lidou, né? A Bíblia, ela nos dá esses exemplos. A Bíblia fala no primeiro subtópico ali, pode ser Mogessé? Lê para nós, vamos lá? Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de cruz no Calvário. 1 Coríntios 15, 55 e 56. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá da sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador.
O que me chamou a atenção aqui nesse primeiro subtópico aqui, meus irmãos, é que alguns estudiosos, alguns filósofos e algumas doutrinas, né, da atualidade chegam a dizer que a morte ela é um fenômeno da vida. É algo natural, é algo que tem que acontecer. Então, todos vão morrer, certo? A morte todos nós vamos passar, todos nós vamos morrer, mas ela não é um fenômeno da vida. Ela é uma maldição de Deus por causa do pecado. O personagem que entrou depois do pecado. Depois do pecado, por isso que entrou e sairá. O último inimigo a ser aniquilado será a morte. Então, ou seja, a morte existe por causa do pecado. Entende? Então, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou morrer mesmo, de qualquer jeito eu vou morrer, e às vezes começa a receber informações de doutrinas erradas, que diz, não, vai morrer, acabou tudo, pronto. Morreu, acabou, não tem esse negócio de eternidade. Isso é a maior mentira que existe. Tá? Esse é o maior engano que o diabo quer fazer com o que nós acreditamos, que morreu, acabou. Não existe isso. Lá no capítulo de Gênesis, meus irmãos, contando a história da queda do homem, Deus nos mostra que Ele foi um Deus misericordioso e que Ele não quer ver o homem perdido para sempre. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus expulsou o casal do jardim e colocou querubins ao oriente, às entradas do jardim do Éden, e colocou uma espada inflamada que rodeava a árvore da vida. Por que Deus fez isso? Deus fez isso, meus irmãos, porque todas as duas árvores estavam no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Todas as duas estavam ali à disposição do homem. Porém, a árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse, não coma dela, não toca nela. Se tu fizeres isso, tu vai morrer. Mas o que aconteceu? O homem foi, em vez de comer a árvore da vida e viveria eternamente, ele foi escolher o mal. Comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Passou a compreender o que é o pecado, porque a Bíblia diz que quando eles pecaram, os olhos deles se abriram espiritualmente, eles viram que estavam nus. Começaram a perceber o que é o pecado. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele colocou os anjos e a espada inflamada ao redor da árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida em pecado. Porque se ele comesse da árvore da vida em pecado, ia ser uma desgraça para sempre. O homem ia viver eternamente no pecado, e Deus não quis isso. Deus, por amor e misericórdia, então, Ele executou o plano da salvação, para resgatar de volta o homem à presença dEle. Por quê? Porque nós fomos criados, meus irmãos, seres eternos. Nós não fomos criados para morrer. A nossa mente não está programada para a morte, por isso que nós não aceitamos a morte, por isso que nós não concordamos, por isso que o homem se desespera em querer viver para sempre. Você já viu que a medicina tenta de todo jeito criar uma fórmula para que o homem viva mais tempo, mas esteja mais longevidade? Por que o homem faz isso? Porque ele quer se escapar do juízo, ele não quer morrer, ele quer viver eternamente. E acaba, às vezes, errando. Mas Deus, como é o dono da vida, Deus quem criou o homem, Ele programou um plano especial. Disse, não, o homem, ele quiser viver do jeito que ele quiser viver, pode viver, porque eu coloquei nele o livre-arbítrio. Vou respeitar, não tem problema. Mas quem quiser viver para comigo, eu vou formar um plano de salvação. E ele vai ter que obedecer para, se quiser, entrar comigo na eternidade. E foi o que Deus fez. Deus proibiu o caminho da árvore da vida para o homem, e ele só poderia se voltar para Deus no momento em que ele se reconciliasse com Deus. De outra maneira não tem meio, por isso que não tem 3 caminhos. Há 2 caminhos só para o homem seguir nessa vida. Um é o caminho largo e espaçoso, e a Bíblia diz que muitos passam por ele, mas o outro é a porta estreita, o caminho é estreito e apertado, e poucos são os que entram por ele. Então, se o homem quiser se salvar, ele tem que se voltar para Deus, porque não tem como ele se escapar. Então, esse negócio de dizer que a morte aí é algo, é um fenômeno que acontece na vida, porque é a lei da natureza, não. A morte entrou no mundo por causa do pecado.
Então, meus irmãos, foi que, agora me fugiu, mas pela morte entrou o pecado no mundo. Por um homem, né? Por um homem. Fala, pastor. Pelo homem entrou o pecado, pelo segundo homem Entrou a vida, Isso aí. comer, certamente. Morrerás. É a sentença de não tem como nós escapar, tá bom? Então vamos lá para o nosso segundo subtópico ali. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Vamos aqui para esse lado aqui, ver quem que vamos ler aqui para nós aqui. A irmã Teolinda, pode ser, irmã Teolinda? Está com a lição aí? Segundo subtópico, do segundo tópico. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Pode ler, Mosé Mendes? Pode ser? Não deu? Então deixa. Vai ler, Mosé? Pode ler então, vai lá. Achou, Mosé? É o segundo tópico, segundo subtópico. Isso. E próspera, né? A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Isso aqui chama-nos atenção a respeito, né, das surpresas de Deus, como nós já falamos. Então nós vamos adentrar, meus irmãos, para o nosso terceiro tópico. Ali ainda faltou a fidelidade ao Senhor em mediador. Temos que mostrar, né, a fidelidade a Deus. Não podemos jamais querer botar a culpa em Deus, é o que vai ser falado agora no terceiro tópico. Os cristãos e o luto, né? Lá eu coloquei uma imagem de um homem, um personagem, né, em luto e cheio de reloginho, né? O que significa isso ali, meus irmãos? Significa que o luto, ele é algo que tem que ser respeitado, né? A pessoa deve passar, mas não para a vida toda, certo? O luto não é para a eternidade. Nós temos que entender que lá fora há vida. Às vezes a pessoa se fecha, né, e se isola de todo mundo e se esquece das promessas de Deus sobre a vida, das bênçãos que ele ainda poderá ter, como o caso de Jó. Jó teve as bênçãos em dobro. Claro que a dor não saiu. A dor nunca vai sair. A dor, né? Mas o período do luto é bom ter um limite, né? Aqui o autor fala que é período de 6 meses. Que deve ser respeitado o luto, tá certo? Já na Bíblia, relata sobre alguns personagens que passaram por luto, né? Jacó, por exemplo, passou o luto durante quase a vida toda dele, pensando que José estava morto. Quando Jacó morreu, eles ficaram de luto 70 dias, tá certo? 70 dias eles choraram e plantearam sobre Jacó, mas não ficaram parados. Não desanimaram. Isso às vezes acontece com muitas pessoas, meus irmãos, principalmente na igreja. Abandona os cargos que está na igreja. Às vezes está numa obra na igreja, bem, aí acontece essas fatalidades, abandona. Não, pastor, não quero mais, não dá mais. Né? Tudo bem, respeita o período do luto, né? Mas passou o período, volta à atividade, volta a se envolver com a vida, volta a se envolver com as obras de Deus. Não pode ficar preso no tempo. Porque se ficar preso na depressão, meus irmãos, a palavra depressão, o que significa? É o excesso do passado. A pessoa vive em excesso o passado. Vive amargurado o dia todo, já não chega a dor que passou. Ainda no outro dia que vai acordar, ainda querer viver com essa dor para toda a vida.
É complicado, né? Não é fácil, claro que não, mas temos que respeitar, né, o período de um tempo determinado. A Bíblia, né, dá-nos essas direções, que há um tempo determinado para todas as coisas, viu? Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, e inclui também o luto. E às vezes a pessoa não aceita, não concorda. Ó, está aqui a Mangilda, né? Teve a fatalidade, tadinha, perdeu seu filho, mas está aqui, ó, está na escola dominical. Ele e o esposo, 2 anos de diferença, né? Um do outro, perdeu o filho e o esposo, mas, claro, passou pelo momento de dor, claro que chora, isso não dá para tirar, meus irmãos, mas não pode parar, não pode desanimar, não pode amaldiçoar Deus, a culpar Deus. Tem gente que culpa Deus, mas Deus é tão poderoso, por que não curou meu filho? Meus irmãos, é que não dá mais tempo, mas tem 4 fatores, né, que às vezes os pais sepultam os filhos. Primeiro é por causa o primeiro, no caso, é a consequência do pecado dos pais. Tá? No caso de Adão e Eva, o que Abel fez para merecer aquilo? Nada, foi consequência de Adão e Eva, tá certo? Já o segundo, meus irmãos, o segundo, ele é quando o filho é justo. Quando o filho é justo e poderá passar por uma provação que não vai resistir, então Deus leva ele antes. Isaías fala isso. Isaías diz que ninguém às vezes percebe, mas o justo é retirado antes que o mal lhe ataque. E isso vai acontecer com a igreja, né, segundo algum estudo da escatologia, a respeito da grande tribulação, mas aconteceu também com o filho de Jeroboão, o Abias. O Abias foi o único filho de Jeroboão que foi com o Senhor. O resto todos receberam a condenação. Né? Você vai ver lá no período dos reis que fala essa passagem. Quando Jeroboão tenta mandar a mulher dele lá e visitar o profeta Aías, né? Ele pega e já, olha, tem duras novas para contigo. Mas vai saber de uma coisa, somente o menino vai ser sepultado, porque achou coisa boa nele, ou seja, foi tirado antes que o mal lhe atacasse, porque logo na frente o mal sobre a casa de Jeroboão veio, né? E o outro é quando o filho, ele é para a glória de Deus. No caso de Jesus, Maria sepultou Jesus por causa da glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Há um projeto que às vezes nós não sabemos o que acontece na eternidade, mas é para a glorificação do nome de Deus. Mas coisa difícil, mas meus irmãos, tem esse exemplo. E o outro é a consequência dos próprios pecados do filho. Às vezes o filho é pecador e não se volta para Deus, então ele recebe a sentença. A pesquisa fala que a vida do brasileiro, em média, tá? Os que participam do crime é de 35 a 45 anos. Vejam só, então há uma sentença sobre as coisas do mal. Né? Não adianta o traficante achar que vai viver para sempre cheio de... Volta e meia está morrendo. Os assaltantes, os bandidos, quem entra no crime tem a sua vida curta. Não tem muito espaço para ele. Por quê? Porque está dentro de uma sentença divina. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui, né? Não culpe a Deus. Temos que viver o luto, como falou ali, e manter a esperança. A conclusão vai nos dizer, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Amém, meus irmãos? Então fica, né, a dica para nós, que alguém que já passou por esse problema, e certamente nós iremos passar, porque é algo, né, que está no decorrer da vida. Tá bom, meus irmãos? Passa a palavra ao pastor.
Meus irmãos, a paz do Senhor. É difícil uma família que não tem esse tipo de experiência, né? Quase todos perderam pai, ou mãe, ou irmão. Mas a ênfase está: o luto tem um tempo. Passou o tempo, adoece, né? Tem irmãs em casa, tem obreiros em casa, tem pai em casa, que não se conformaram, não aceitaram aquela morte. Eu fiz um sepultamento em Joinville, uma criança que nasceu e morreu. Achei interessante aquilo. E eu vi o homem totalmente desesperado. O homem estava totalmente desequilibrado. Quando eu cheguei dentro do cemitério, ele abriu o caixão, pegou a criança e botou no colo. Eu disse: meu Deus, vai deixar essa criança cair. Mas observei que tinha uma coisa a mais naquilo. E um dia eu estava andando numa rua de Joinville, uma senhora assim, me chamando assim: o senhor é o pastor Júlio? Sim. Depois de uns 2 meses que eu fiz sepultamento, o senhor sepultou meu filho? Eu disse: qual é o seu filho? Aquele que nasceu e morreu lá. Eu disse: sei, eu lembro disso. Você viu o desespero do meu marido? Eu digo: vi. O senhor quer saber por quê? Achei interessante que eu nem conhecia a mulher, que quando ela nasceu, ela estava na maternidade. Nós brigamos uma semana antes da criança morrer. Ele deu um chute na minha barriga: tomara que esse demônio nasça morto. Olha só que praga. E nasceu morto mesmo. Ele não prestou mais, está sendo tratado por psicólogo. Tem loucura que não tem autor, né? Então, assim, irmão, a gente tem que tomar cuidado no julgamento. Eu sou melindroso quando entro assim em casas de pessoas, tenta cuidar. Porque é nosso luto, porque deve durar. Porque quando uma pessoa morre, ele não morre sem esperança. Lá nós vamos se encontrar todos juntos. Vamos ficar de pé? Nada aqui é permanente. É o hino 215, né? Nada aqui é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhando para frente, para o nosso eterno lar, ver-nos-emos na terra sem binar. Ver-nos-emos. Continua lá. O verso lá. Nada que é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhando para frente, para o nosso eterno lar, ver-nos-emos. Com Jesus, o Rei dos ares, nós sabemos, e com os anjos aos milhares. Olha que coisa linda. Quando tem essa esperança, ver-nos-emos. Ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos. Junto ao rio sem igual. Tem mais um verso? Vamos lá? Tem mais? Toca lá. Eu trouxe a harpa na mão aqui. É outro? Então tá bom. Querido, vamos agradecer a Deus por estar aqui aprendendo.
Vivendo e aprendendo. Aprendendo e vivendo. Viver bem é uma coisa, que tem muita gente que vê atrapalhado, né? Mete a cara em qualquer buraco, sai sem orelha, culpa o diabo, culpa a vida, culpa a situação. A vida é para saber viver. Os infortúnios, as surpresas da vida, eu perdi uma irmã, 23 anos, cantava junto, perdi uma irmã com 4 anos. O pior não foi minha irmã, foi meu irmão, nós estávamos todo dia juntos. Mas eu orei a Deus dar graça para superar, e superei. Amém? Querido Deus, quero te louvar por cada vida presente aqui nessa escola, por cada aluno, por cada família, por tudo aquilo que aprendemos através desse ensino da palavra. A gente está aprendendo para viver melhor, porque a vida tem os seus entraves, a vida tem os seus desafios, a vida tem os seus dissabores, a vida tem o seu amargo, a vida tem angústia, tem aflição, mas aqui tudo vai passar. A nossa confiança está além, está em Deus que nos espera de braço aberto. A vida aqui é uma passagem, é uma travessia, e todos nós estamos nesse mar bravio para atravessar com esperança e com fé, que o outro lado da vida tem coisa melhor, tem coisas lindas, tem coisas preciosas. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus ensinou que nós não podemos ficar perturbados. Não se perturbe o vosso coração, mas crê em Deus, crê em Cristo e crê nas suas promessas. Amém. Pode sentar? Irmão Miriam, ou irmã Antônia, eu sei, cada dia uma, né? Hoje é irmão Miriam. Vamos lá, irmão Miriam. Pai do Senhor, a igreja, como o pastor falou, né? Eu também já tive essa experiência de perder filho, né? Mas só a eternidade para revelar, como todos conhecem eu aqui, né? Classe de primários, Cordeirinho de Cristo. A eternidade não vai revelar. Ah, não, então eu não estou entendendo. Podia aprendendo, né? Título da lição. Jesus mostra o milagre da compaixão. Memória em ação. Felizes são aqueles que ajudam os pobres. Pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. Salmos 41:1. Jesus ama cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, ama o irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama você. Jesus ama todos. Número, Josias e Rode. Tema da lição: Sofonias do profeta do juízo. Sofonias 3. Memorizando. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Salmos 22:27. É o mesmo ontem, hoje, eternamente será, pois nada se compara ao Deus da glória. É o mesmo ontem, hoje, eternamente será, pois nada se compara ao Deus da glória. A Ele a glória. A minha adoração é exclusividade dele.
Adolescente Samuel e Miriam. Jovens, José e Ruth. Título da lição: Bendiga ao Deus Criador. Resumo da lição: Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Adulto, Gessé e Joquebede. Título da nossa lição: Quando os pais sepultam seus filhos. Texto áureo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9.